Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos. Guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 18, 1 ao 4. Todo país tem sua lei, toda nação tem sua regra, tem seu livro de legislação, conjunto de regras, leis e normas para que as pessoas que nascem naquele país possam viver em comum acordo, possam viver conforme aquilo que é ordenado. Até as pessoas que vêm de outros países procuram e precisam se adaptar às regras daquela nação, daquele lugar, para que elas possam estar vivendo naquele país, porque não elas serão presas, poderão ser presas por estar infringindo alguma lei e poderão ser até deportadas e rumarem problemas maiores na justiça. Realmente, para estar vivendo num país onde não conhecemos, é necessário conhecer as leis e regras para se transitar e viver naquele país. Igualmente, nós temos uma nação celestial que fica no céu e habita no céu. E essa nação celestial é a nação de Deus. E a nação de Deus, ela tem uma legislação própria, ela tem uma regra própria. E o seu livro de legislação é a Bíblia. Querendo nós ou não, a Bíblia é a legislação do céu. E se nós temos a intenção de um dia estarmos morando com Deus lá no seu descanso eterno, no seu paraíso, se nós queremos um dia estar morando na grande Jerusalém, que vai descer do céu, a Jerusalém espiritual, a Jerusalém celestial, nós devemos nos adaptar e aceitar essas leis e regras que contém na Bíblia. Aquele que vai viver num país diferente, ele não pode tentar impor a regra e mudar a regra. Não tem como um estrangeiro chegar num país que ele não conhece e tentar mudar regras e mudar leis. Ele tem que se enquadrar, ele tem que aceitar viver conforme a regra e lei daquele país. A mesma coisa é com o céu, a mesma coisa é com o reino de Deus, a mesma coisa é com o reino celestial que nos está reservado. Não podemos nós tentar mudar aquilo que foi determinado pelo governo celestial que se encontra no céu. Aqui nesse texto fica bem claro a ordem de Deus dizendo a Moisés para o povo de Israel que estava saindo do Egito e se encaminhando para uma terra prometida. Eles não deveriam fazer segundo a obra dos povos que eles deixaram para trás, que era o Egito, e não deveria também seguir aquilo que o povo de Canaã, a terra que eles iriam estar morando, fazia. Se eles quisessem ser cidadãos dos céus, eles deveriam obedecer às regras e leis de Deus, os estatutos. Como cidadão dos céus, nós devemos aceitar a lei de Deus, aceitar as ordens de Deus. Não devemos nós aqui, os seres humanos, querer questionar para dizer se Deus está errado naquilo que Ele determinou como regra. E não é o que nós temos visto no mundo nos dias de hoje. Nós temos visto que as pessoas leem a Bíblia e querem adaptar. Nós temos visto pessoas, inclusive os pregadores, dizendo que a Bíblia precisa ser adaptada, que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas eu duvido se alguém consegue chegar ou tem coragem de chegar diante de um juiz, diante de um grande rei e dizer que suas ordenanças estão erradas. Não é possível questionar aquele que legisla uma lei. A partir do momento que uma lei está determinada, ela precisa ser cumprida. E não é lícito que nós aqui na terra viemos a questionar as ordenanças de Deus, questionar aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. A Bíblia não é um livro desatualizado. A Bíblia é a legislação do céu. A Bíblia é a regra e lei de conduta para aquele que quer morar no céu. A Bíblia, ela nos ensina a morar no céu, porque vai morar no céu aquele que se enquadra naquilo que a Bíblia diz. O livro de lei do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, é um livro de regras, um livro de preceitos que nos ensina e nos molda para para poder um dia morar no céu com Ele. Não é possível viver no céu se não nos enquadrarmos nas regras e nas leis que Ele determinou pela sua sabedoria e seu estatuto perpétuo. Aquele que não se enquadra naquilo que Deus diz não vai morar no céu. Não vai ser levado para morar com Deus um dia.
Não é possível que nós possamos questionar e possamos fazer diferente daquilo que está determinado. E nós devemos ter essa consciência de que a Bíblia é a legislação do céu. A Bíblia é aquilo que nós temos que seguir, porque é o que Deus deixou nas nossas mãos, através de homens e pessoas e mulheres, né? Pessoas que foram inspirados, usados por Deus. O que não é o que nós vemos no mundo hoje. Nós estamos vendo questionamentos, tentativa de mudança de regra e de lei, mas não é possível mudar as regras e leis do Senhor. A palavra de Deus é bem clara, diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que foi determinado por Deus não vai passar, não vai mudar até que se cumpra. Nós não temos escolha. Ou nós queremos morar no céu e aceitamos o que a Bíblia diz e praticamos o que a Bíblia diz, ou nós não vamos ser cidadãos do céu e vamos infringir as leis e regras do nosso Senhor. Então, todas as vezes que nós abrimos as nossas Bíblias em nossas casas, nosso descanso, nosso íntimo, devemos ter a noção que nós temos em nossas mãos um livro de legislação que nos ensina a viver conforme o que Deus manda. E conforme a palavra de Deus aqui, nós não devemos viver conforme as regras do mundo, conforme as regras das pessoas que vivem ao nosso redor, nos lugares onde nós vamos, onde nós pisamos, porque essas regras não são as regras de Deus. Deus não quer e não permite que nós façamos aquilo que o mundo quer. Ou nós fazemos o que o mundo quer, ou fazemos o que Deus quer. Devemos ter em mente nisso hoje. Quem nós queremos seguir, quem nós queremos ser. Se nós queremos ser cidadãos dos céus, devemos seguir as regras dos céus. Se nós devemos sim seguir as regras dos homens, as leis dos homens, para sermos cidadãos de um determinado país e cidade. Mas se quisermos ser cidadão do céu, servo de nosso Deus, nós devemos obedecer às regras que Ele nos ordena nesse dia, que é a sua palavra. Que Deus te abençoe e Deus te guarde nesse dia. E que a regra de Deus possa fazer morada no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, amém.